Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre tecidos e órgãos linfóides, que são estruturas muito importantes na defesa do nosso organismo. Elas auxiliam a manter o nosso sistema imunológico e as suas funções. O sistema linfático, então, ele é responsável pela imunidade. Ele auxilia na circulação de líquidos corporais e ajuda a defendê-lo contra agentes causadores de doenças. Então, uma função do sistema linfático formado pelos tecidos e órgãos linfóides é drenar o excesso de líquido que se localiza nos espaços teciduais, retornando esse excesso de líquido para o sangue. O sistema linfático, como ele é responsável pela imunidade, ele ajuda o nosso sistema imunológico. E a nossa imunidade, ela consiste, na capacidade de nos precaver, de nos defender contra um dano ou doença por meio das nossas defesas. E esse sistema imunológico, ele é formado por uma rede de células que nós veremos nas nossas duas próximas aulas sobre imunidade inata e adaptativa, e por esses tecidos e órgãos linfóides que nos defendem contra agentes externos e invasores. Então, os órgãos linfóides que compõem o nosso sistema imunológico, ele é formado pelos tecidos e órgãos linfóides primários e pelos órgãos linfóides secundários. Os órgãos linfóides primários são formados pela medula óssea e pelo timo, e é onde as células de defesa chamadas de linfócitos T e B são produzidos e vão ajudar a nos defender contra antígenos. Antígenos nada mais são do que agentes externos, agentes estranhos. Os órgãos linfóides secundários são formados pelos linfonodos, pelo baço, pelo malte, que é tecido linfóide associado à mucosa, e pelo GALT, que é tecido linfóide associado ao sistema gastrointestinal. E nesses órgãos linfóides secundários é onde os linfócitos, que são células de defesa, vão expandir e vão produzir células de memória. A memória, ela é uma característica marcante da imunidade adaptativa. Por isso que quando nós adquirimos várias vezes o mesmo patógeno, o nosso sistema imunológico, ele já tem memória. Então, a resposta imunológica àquele patógeno, ela é rápida e mais eficaz. Essa imagem é para mostrar para você a localização desses tecidos e desses órgãos linfóides. Então, aqui na região do mediastino tem o timo, do lado esquerdo tem o baço, e aqui tem, dentro do osso longo, tem a medula óssea. Nós falaremos agora sobre os órgãos linfóides primários. A medula óssea, que é um órgão linfóide primário, ela está dentro de alguns ossos, como ossos longos, que é o caso do fêmur, que está nessa imagem à direita. Alguns outros ossos, como ossos do crânio, da costela. E é nessa estrutura, é nesse órgão que tem a produção de todas as células sanguíneas. Lembrando que as nossas células sanguíneas são os glóbulos vermelhos do sangue, ou hemácias, os glóbulos brancos do sangue, ou leucócitos, e as plaquetas. E são nesses órgãos linfóides primários que também acontecem a produção de células de defesa chamada de linfócitos B. Existem dois tipos de medula óssea, a medula óssea vermelha e a amarela. E quando se faz um corte histológico desse órgão, é possível ver duas regiões, a região do córtex e a região da medula. E é na região medular que tem um processo chamado de hematopoiese, que é onde ocorre a produção de células sanguíneas. O timo é outro órgão linfóide primário que está localizado no mediastino, essa região circulada por esse círculo vermelho. É um órgão bilobado, formado por dois lobos.
É nele que vai acontecer a maturação e o desenvolvimento dos linfócitos T, que são células de defesa, e ele tem maior atividade após o nascimento, na infância e na adolescência. O timo, ele também é formado por duas regiões, chamadas de córtex e medula. O córtex, nessa imagem inferior, é onde está colorido de uma forma mais escura. Então, o roxo mais escuro é o córtex. E a medula é a parte mais clara. Na região mais escura, que é o córtex, é onde ocorre o início da maturação dos linfócitos T. E já na medula é onde, então, se encontram os linfócitos T maduro. Existem outras células de defesa também, como as células dendríticas e macrófagos, que fazem a fagocitose. Nós veremos esse processo de fagocitose na aula sobre imunidade inata. Então, o timo, ele também é formado por essas duas regiões, córtex e medula. Agora nós falaremos sobre os órgãos linfóides secundários. E o primeiro órgão é o linfonodo. Então, os linfonodos, né, porque são vários, nós temos em torno de 600 linfonodos no nosso corpo. Se você olhar nessa imagem, cada bolinha verde é um linfonodo. Ele está espalhado por todo o nosso corpo, localizando-se no pescoço, no tórax, nas axilas e no abdômen. Eles servem para nos defender contra qualquer antígeno que tenha disseminação pela pele e que são transportados via vasos linfáticos. Então, esses órgãos, eles acompanham os vasos linfáticos que conduzem a linfa. A linfa nada mais é do que um líquido claro, que é responsável pela eliminação das impurezas durante o nosso metabolismo celular. Os linfonodos são muito pequenos, então eles medem de 1 a 25 milímetros de comprimento, e eles podem atuar como filtros. Quando a linfa, então, passa por ele, as substâncias estranhas ficam aprisionadas e são destruídas pelos macrófagos, que fazem a fagocitose. E também podem ser destruídos pelos linfócitos. Existe um processo que é chamado de íngua, que é quando esse linfonodo, ele aumenta de tamanho e fica dolorido. Isso acontece por quê? Porque dentro dos linfonodos existem agregados de células de defesa, de células B, chamados de nódulos linfáticos. Quando, então, existe um antígeno dentro do nosso corpo e esse antígeno passa por esse linfonodo, essas células B vão se proliferar e no interior desses linfonodos, e com isso esses órgãos tornam-se inchados e doloridos. Por isso que ocorre a formação dessas famosas ínguas. Então, nada mais são do que o inchaço desse linfonodo por conta da presença de um antígeno no nosso corpo. O baço é outro órgão linfóide secundário. Ele é oval, então ele está aqui ilustrado pela coloração vermelha. Ele mede 12 centímetros de comprimento. Ele está entre o estômago e o diafragma do lado esquerdo. Ele é muito eficaz na captação e concentração de substâncias estranhas que são transportadas pelo sangue. E dentro desse órgão tem células que fazem a fagocitose, que são os macrófagos. O baço, ele é muito importante também para destruir as hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos do sangue, que já estão no final do seu ciclo vital, porque essas células têm um período de duração. Então, quando elas estão próximas, né, de finalizar o seu ciclo vital, elas são destruídas no baço, num processo chamado de hemocaterese.
O baço, ele é formado, né, esse órgão num corte histológico, ele tem uma região chamada de polpa branca e uma região chamada de polpa vermelha. Na polpa branca é onde as células de defesa, chamadas células B e T, executam as funções imunes e os macrófagos fazem a fagocitose. Já na polpa vermelha é onde os macrófagos vão remover os glóbulos vermelhos do sangue e as plaquetas que estão defeituosos, é onde ocorre o armazenamento de plaquetas e a produção dos glóbulos vermelhos do sangue. Então, essas regiões, elas têm funções diferentes, mas essas funções, elas são muito importantes para a manutenção do baço em sua perfeita condição. O malte é o tecido linfóide associado à mucosa. Ele está presente em várias regiões de mucosa do nosso corpo, por exemplo, nos tratos gastrointestinal, urinário, genital e respiratório. Também são conhecidos como nódulos linfáticos. Esses nódulos linfáticos agregados recebem o nome de tonsilas. Então, nós temos as tonsilas faríngeas ou adenoides, que estão na parte nasal da faringe. As tonsilas palatinas ou amígdalas, que estão na cavidade oral. E as tonsilas linguais, que estão na base da língua. Essas tonsilas, todas elas estão estrategicamente posicionadas para participar das respostas imunes contra as substâncias estranhas ou os antígenos que podem ser ingeridos ou inalados. Então, o malte, ele possui linfócito e é um sítio efetor da resposta imune para a destruição de patógenos. As placas de Peyer também são órgãos linfóides secundários e consistem em aglomerados de células de defesa, que são os linfócitos, que estão na mucosa do intestino e do apêndice secal. Então, essas estruturas vão inativar e vão destruir os antígenos que passam pelo intestino. E a nossa pele é o maior órgão do corpo humano e a maior barreira física contra antígenos, contra patógenos. Bom, então, esses são os tecidos e órgãos linfóides, tanto primários quanto secundários. Aqui foram as referências bibliográficas utilizadas para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E a nossa próxima aula será sobre imunidade inata. Muito obrigada e bons estudos.